O principal componente da cal, importante produto industrial fabricado no Ceará, é o óxido de cálcio, CaO. A produção de óxido de cálcio se processa de acordo com a seguinte reação química. Aqui está a reação química. Considerando o comportamento ideal, assinale a alternativa que expressa corretamente o volume em litros de CO2 gerado na produção de 561 kg de óxido de cálcio a 300 Kelvin e 1 atmosfera. Foi dado o R e a massa molar do óxido de cálcio. Então vamos resolver o exercício e ver qual é a alternativa correta. Esse é o canal Química da Hora e eu sou o professor Adilson. Se você gostar da aula, deixe o seu like e deixe um comentário. Isso vai ajudar o canal. Essa reação química já está balanceada. Lembrando, tudo que vem antes da seta é reagente, tudo que vem depois é produto. Então, como reagente, nós temos um cálcio entrando na reação, saindo como produto também temos um cálcio. Então, o cálcio está ok. Carbono entrando na reação como reagente, nós temos 1. Saindo como produto, também temos 1. Oxigênio entrando na reação como reagente, temos 3. Saindo como produto, nós temos 1 aqui, mais 2 aqui. Portanto, 3 oxigênios também saíram. Então, a reação está balanceada. Então, o exercício diz, qual vai ser o volume de CO2 produzido quando nós produzirmos 561 kg de óxido de cálcio? Bom, o óxido de cálcio aqui está em quilogramas, nós vamos converter para grama. Então, vai virar 561 mil gramas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link mostrando como fazer a conversão de quilogramas para grama. Agora, para calcular o volume de CO2, nós vamos calcular aqui o número de mols. Porque para calcular o volume, nós vamos precisar saber o número de mols. Já que o exercício coloca algumas condições de temperatura, de pressão, então nós vamos ter que aplicar a equação de Clapeyron. Então vamos precisar calcular o número de mols. Por isso que vamos achar aqui o número de mols do CO2. Bom, aqui na primeira linha, a gente sempre coloca informações que saem da reação química balanceada, né? Então, o número de mols, massa contida nesta quantidade de mols da substância. Então, como aqui nós temos a massa em gramas do óxido de cálcio, então nós vamos ter que calcular a quantidade em gramas contida em 1 mol do óxido de cálcio e substituir aqui. Então vamos calcular a massa molar para o CaO. Então nós temos aqui um cálcio mais um oxigênio. Nós sabemos que o cálcio vale 40,1 e o oxigênio vale 16. Então, substituindo, vamos ter o cálcio valendo 40,1, o oxigênio 16. 40,1 vezes 1 é o próprio 40,1, 1 vezes 16 é o próprio 16. Fazendo a soma, vamos ter que a massa molar do óxido de cálcio é igual a 56,1 gramas por mol. Essa informação já tinha sido dada no enunciado do exercício. Eu só resolvi aqui para a gente poder treinar, fazer a massa molar. Tá? Mas não havia necessidade de fazer isso, já que essa informação foi dada no próprio enunciado. Era só utilizar já este valor direto. Então aqui eu tenho que o óxido de cálcio tem 56,1 gramas para cada mol. O balanceamento da reação diz que eu tenho 1 mol só dele. Então vai ser esse próprio valor. Então vamos substituir ele aqui. E agora, como a informação aqui foi dada em mols, então nós vamos ter que achar a quantidade de mols que está no balanceamento, que vai ser 1. Então vou substituir aqui 1 mol. Então, quando nós formamos 56,1 gramas do óxido de cálcio, nós vamos ter também formando 1 mol de CO2. Agora ele quer saber, e quando formarmos 561 mil gramas do óxido de cálcio, quantos mols de gás carbônico, CO2, nós vamos formar? Vamos fazer aqui a regra de 3. Então, 56,1 vezes x é igual a 561.000 vezes 1. 561.000 vezes 1
é o próprio 561 mil. O 56,1 que está multiplicando o x passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Fazendo a divisão, vamos encontrar 10 mil mols de CO2. Bom, então agora nós encontramos a quantidade em mols de CO2 produzida. Agora nós vamos aplicar essa informação na equação de Clapeyron. Então, PV é igual a nRT. Então nós temos aqui o N que nós acabamos de calcular, de 10 mil mols. A pressão, o exercício informou que é 1 atmosfera. O volume é o que ele quer achar. A resultante foi dada no exercício. A temperatura já está em Kelvin. Então, substituindo na fórmula, vamos ter pressão valendo 1, o volume é o que ele quer, o número de mols 10 mil, a resultante 0,082 e a temperatura em Kelvin 300. Fazendo a multiplicação, vamos encontrar 246 mil. O 1 que está multiplicando o V passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Fazendo a divisão, vai dar 246 mil litros de CO2. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Um bom estudo, espero ter ajudado. Esse é o canal Química da Hora e eu sou o professor Adilson.